Como está a nossa fé hoje? A minha, a sua. Como está a nossa fé? Coloca para mim, fazendo um favor, Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Imagina se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, minúsculo. Né? Você fala lá, vai para lá, monte, ele vai. Venha para cá, monte, ele vem. Não é muita coisa, né? Pequenininho, um grão de mostarda. Jesus que falou isso. Uma das palavras mais comuns que nós ouvimos hoje, todas as religiões, é fé. Todas elas falam, você tem que ter fé, é fé. Todas elas falam em fé. Né? Não é só na igreja também, não. Não é que fala em fé. No mundo inteiro. Você está lá fora, qualquer coisa que a pessoa vai fazer, assim a pessoa fala, você tem que ter fé. Né? Ah, mas não, você tem que ter fé. Qualquer um fala. Não só dentro da igreja, fora dela. Todo mundo fala. Todo mundo fala assim, você tem que ter fé. Você tem fé? Você está passando por dificuldade, a pessoa, não, você tem que ter fé. Vai acontecer, não, você tem que ter fé. Mas e a pessoa que fala para você, ela tem fé? Falar assim, fé, né? Falar fé é fácil. Ah, você tem que ter fé. Fácil, simples falar, fé. Mas, eu tenho fé. Você tem fé. Você acredita nisso? Nós acreditamos que nós temos fé. Fé é acreditar em algo que sim, que parece impossível para nós. Parece impossível, sim. Fé é isso, acreditar. É uma palavra tão pequena, mas se você for analisar, ela tem um impacto muito grande na nossa vida. Se você for ver, analisar bem a fé, desde quando você nasce, ela tem um impacto muito grande na minha vida e na sua vida. O que é ter fé? A pastora Elisa já leu isso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é ter fé. Você não está vendo, mas você acredita. Fé, ela é assim, é acreditar muito em uma coisa assim que pode acontecer. Não é isso. Não é você pensar assim, eu acredito que aquilo lá pode acontecer. Não, isso não é ter fé. Fé é você ter certeza daquilo pode acontecer. Fé é você ter certeza que aquilo vai acontecer. E isso é você ter fé. Isso sim, é ter fé. Não sei se vocês já ouviram a expressão, até eu coloquei aqui, fé é pisar para Deus colocar o chão. Quem já assistiu, não vou falar que é mais antigo, né? Que é mais experiente, né? Mas todos os novos assistiram o filme do Indiana Jones. Acho que todo mundo assistiu, né? Tem uma parte de um filme dele lá, acho que é a Ponte da Fé, se eu não me engano. É a Ponte de Deus, o Salto da Fé. Que ele está aqui
de um lado e tem que atravessar do outro lado. E não tem nada. Aí ele vê um livro, ele vê. Aí ele tem que andar ali, mas não tem nada para ele andar. Aí de repente ele dá um passo. Aí aparece os. Ele vai andando, vai aparecendo. É um filme. A ponte aparece. Mas para nós, isso é ter fé? Porque ele pisou ali. Estava caminhando tranquilo. Não. Para nós isso não é ter fé. Não. Nós, se você tem fé, você chegava ali, você não pensava. Eu acho que vai aparecer a ponte. Não, você tem fé. Você tem certeza. Você chegava e ia andando. Você acreditava que a ponte ia aparecer. Que Deus ia colocar o chão para você pisar. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Isso é acreditar que Deus vai fazer. Fé é não ter margem de dúvidas. Eu acredito em Deus. Como naquele vídeo. Você tem fé em tudo, mas em Deus. Para que serve ter fé? Né? Para nós assim, para que serve nós ter fé? Nenhum, digamos assim, nenhuma religião, ninguém, né? Nenhum cristão, outra religião nega a importância de ter fé. Mas para nós assim, é especial, né? Ela tem um significado mais profundo, né? Para nós falamos assim, nós temos fé, né? Ela tem um significado mais forte. Nosso coração, assim, né? Que eu tenho fé. Um dos principais versículos da Bíblia de fé é Romanos 1,17. Põe lá, fazendo um favor, Israel. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Que o justo viverá pela fé. Nós somos justos. Nós vivemos pela fé. Visto assim que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito ali, né? Que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é o significado, é o motivo assim, pelo que nós vivemos. Esse é o significado para eu e você viver. Né? É o significado da nossa vida. E 1 Pedro, do 1 ao 7, capítulo 1, versículo 7. Até o final vocês vão entender tudo que é fé. Para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado, pelo fogo se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 8. A qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, não crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Isso é o fim da nossa fé. Isso é o mais importante de nós termos fé. A salvação da nossa alma. Isso que importa. Para mim e para você. Então nós entendemos que a finalidade e o objetivo de ter fé é a salvação. É a nossa salvação.
Para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos que fazer o quê? Alimentar a nossa fé. Sempre. Muitas vezes. Como? Crer em Cristo, se relacionar com Ele sempre, né? Nós temos que alimentá-la. Nós temos que crer. Se é a nossa salvação que está em jogo, nós temos que senti-lo, né? Então, isso não é uma simples crença. Ah, eu creio. Não. Não é assim uma esperança grande assim. Eu tenho aquela esperança imensa. Também não. Quando oramos a Cristo, eu não acho assim que Ele está ouvindo. Você pensa, eu acho que eu estou orando aqui, Jesus está ouvindo, Deus está ouvindo a minha oração, né? Será que Ele vai atender o meu pedido? Não. Eu tenho fé. Se eu estou orando, eu tenho certeza que Ele vai atender. Se eu tenho fé, se eu estou orando, eu tenho certeza que Ele está escutando. Que Ele está ouvindo a minha oração, a sua oração. Eu tenho fé nele. Eu creio nele. Eu acredito nele. Outro exemplo. Fé. Esse é mais difícil. É você orar acreditando que uma pessoa pode ser curada. Não, né? Fé é você orar que o Senhor é poderoso para curar aquela pessoa, se for da vontade dele. É você ter certeza que Ele vai curar ela. Há uns dias atrás, acho que uns 20 dias atrás, um sobrinho nosso, o pastor Bruno de Tunas do Paraná, ficou com Covid. Aí piorou um pouco, né? Teve que vir para Curitiba. Aí foi internado no Hospital do Trabalhador. Nós estávamos aqui na igreja, na segunda-feira, segunda ou terça, na tarde. Aí recebemos uma notícia que ele ia ser entubado, naquele momento. Ia transferir ele do Trabalhador para o Cabral, lá onde é o instituto lá do Trabalhador, para ser entubado. Aí estava eu, a pastora Casturina, a irmã Sandra e a irmã Maria, aqui, no horário de oração, 2 horas da tarde. Aí nós oramos. Mas nós oramos com certeza que ele ia ser curado. Nós oramos com fé que ele ia ser curado. Era 2:30 da tarde. Chegamos em casa, final da noite, né? Minha esposa mandou mensagem para a mãe dele, que é a nossa sobrinha. Aí eles tiveram a notícia que ele não foi entubado. Porque eles não sabem o que aconteceu, chegou lá, ele não foi entubado. Ficou na UTI, mas não foi entubado. Ficou lá uma semana. Aí, uns dias atrás, eu estava orando de madrugada. E eu estava orando para ele, né? Porque eles fizeram uma igreja lá deles, que ele é pastor, fez um relógio de oração. 24 horas por dia. Desde quando ele veio para cá. E nós entramos no relógio de oração, né? Para orar por ele, né? Normal. Aí estava orando. E eu estava orando, naquele momento eu senti que ele estava sendo curado. Naquele momento eu ia sair do hospital. Deus estava... Até falei para minha esposa, falei, ó, parece que eu estava sentindo, colocando a mão nele, assim, naquele momento, assim. Falei assim, não vai, ele vai sair de lá e bem. Aí, saiu da UTI, passou uns dias, saiu da UTI, foi pro CTI. Eu acho que ontem, né? Ontem, ele foi pra enfermaria.
Agora é só esperar alto e voltar para casa. É fé. Todos estão orando por ele. Mas ninguém está com incerteza. Ninguém está lá. Todo mundo está orando com certeza que ele vai ser curado. Todos estão orando com certeza que ele vai voltar para casa. Que ele vai voltar para a igreja. Se fosse a vontade de Deus, Deus levaria ele, né? Mas ninguém orou pensando assim que talvez ele voltasse, talvez ele ia ser curado. Não, que ele ia ser curado, com certeza. Em Lucas, não precisa pôr não, Isaías, não precisa pôr não. No versículo 17, 5 e 6, os discípulos, eles pediram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles queriam que Jesus aumentasse a fé deles. Como aumentar a fé deles? A gente lê naquela passagem, tem um ensinamento que para aumentar a fé, você tem que estar o quê? Mais perto de Jesus Cristo. Por isso que eles pediram para ele. Né? E a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, aumentamos a nossa fé. Ninguém chega em Cristo sem ouvir o Evangelho. Ninguém vai na igreja se não ouvir a palavra de Deus. Né? Então nós, que somos crentes, né? Porque nós que somos pastores, não é todos nós, viu? Não vamos colocar o peso nos pastores, não é todos nós. Nós temos responsabilidade com Cristo. Eu coloquei aqui 4 só. Orar, ler a palavra, né? Vir ao culto, ouvir a palavra e ir ao mundo falar da palavra. 4 responsabilidades que nós temos. Cumprir o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas como? Se nós não oramos, se nós não lemos, se nós não vamos ao culto, como que nós vamos falar da palavra? Temos que falar da palavra de Deus, a palavra certa. Isso é ter intimidade com Deus. Precisamos nos alimentar da palavra. Né? Que eu sempre falei uma vez que nós pensamos assim, você vai no caixa eletrônico, né? Você vai lá e tira dinheiro, né? Você coloca o cartão e tira dinheiro, né? Mas para tirar dinheiro você tem que pôr dinheiro no banco, né? Senão você não vai lá, põe o cartão e tira dinheiro, né? Como que você vai aumentar a sua fé? Se você não lê, se você não ora, se você não ouve a palavra. Mesma coisa. Como que você vai orar para uma pessoa? Imagina você está lá, a pessoa, ore para aquela pessoa ali, que jeito? Você não tem intimidade com Deus. Se nós não temos intimidade com Deus, como que nós vamos fazer isso? É impossível nós falarmos assim de fé, de ter fé, se nós não estamos próximos de Deus. Se nós não temos vontade, o desejo de estar perto dele. Tem como você falar, eu tenho fé, mas você não ora, você não lê, você não vai ao culto. Benefício de ter fé. Qual que é o benefício da gente ter bastante fé? Primeiro, confiança. Quem tem fé, tem confiança. Tem alegria, você confia, você é alegre em meio à tribulação. Tem tribulação, mas você está alegre. Por quê? Você tem fé. Né? A fé, ela nos capacita
e alegra nós em meio ao sofrimento. Vamos pegar uns exemplos. Abraão. Teve fé? Deus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra onde te mostrar. Ele nem sabia para onde ele ia. Ele nem sabia o que ia acontecer. Ele foi. Foi com a descendência dele, ia ser uma grande nação. A mulher dele era estéril. Ele já era 90 e poucos anos. Fé? Isso é ter fé. Isso é confiar. Meia tribulação. Isso é ser alegre com Deus. Em nenhum momento ele duvidou. Ele foi. E foi pai. Com 99 anos, né? É, né, pastor? 99 anos. E nós estamos aqui hoje por causa dele. Nosso pai Abraão. Será que nós confiamos em meia tribulação também? Ter fé quando está tudo bem é fácil, né? Assisti esse dia a ministração do pastor Cláudio Duarte. Ele estava falando que nós temos que ter uma luta constante assim com o inimigo, né? Isso que é constante a luta. Assim que nós não podemos parar, não. Nós temos que lutar direto. Que ele tentando nos derrubar e nós levantando. E tentando, nós levantando. Só que ele sabe que no final das contas quem vai ganhar somos nós. Nós temos fé, nós nunca vamos perder. Porque Deus está no comando. Que Cristo está junto conosco. Pode vir a tribulação que for, pode vir o que vir. Nós estamos aí. Nós vamos passar. Vamos. Vai doer? Vai. Mas nós vamos passar. Nosso Pai é o Senhor dos Exércitos, né? Por que nós vamos perder? Não vamos, nunca. Só nós temos fé e crer nele. Número 2. Para ter fé, um relacionamento com o Senhor. Pela fé nós podemos se achegar a Deus, né? Não existe relacionamento com Deus sem ter fé, né? Se você não tem fé, você não tem relacionamento com Deus, né? Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem fé. Exemplos de fé. Tinha relacionamento com Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe que eles tinham relacionamento com Deus? Ou você ajoelha ou você vai para a fornalha de fogo, né? Não, escolha fácil. O que custa? É só tocar lá, você ajoelha aqui na minha estátua aqui, ou você vai para a fornalha de fogo. Você fala: não, nós não vamos se ajoelhar, não. Nós vamos para o fogo. Eles tinham relacionamento com Deus. E eles tinham fé no Deus que eles serviam. Né? Falaram para o rei: se for da vontade de Deus, ele nos leva. Se não for, você vai ficar envergonhado. Foram passear dentro da fornalha de fogo. Nem o cheiro da fumaça ficou neles. E diz que os que jogaram eles morreram tudo, né? E eles foram passear lá dentro com um anjo junto com eles dentro da fornalha de fogo. E eles tinham relacionamento com Deus. E eles sim, tinham fé. Número 3. Conhecer e viver a vontade de Deus. Ser obediente a Deus. Nós podemos falar assim: nós temos fé, nós conhecemos Deus, nós fazemos a vontade dEle, mas nós somos obedientes a Ele? Se Ele fala: faça isso, vai, faça isso. Né? Obediente a Deus. Moisés.
Moisés foi obediente a Deus. Ele meio que teimou, né? Meio que não queria. Arrumou desculpa, mas obedeceu. Levou o povo até onde Deus quis. Foi até o final. Ele foi obedecendo a Deus. Nós estamos obedientes a Deus? Eu, uma vez estava trabalhando, fazia 4 anos que eu fazia o mesmo caminho, daí um dia eu errei o caminho. 4 anos fazendo o mesmo caminho, um dia eu errei o caminho, falei que estranho, né? Entrei numa rua sem saída, lá na Vila Nossa Senhora da Luz, lugar bom, né? Entrei na rua, fui, a rua acabou, e agora? Voltei, aí do nada, que eu entrei na rua não tinha ninguém, do nada apareceu um cara na rua, sentado assim. Olhou pra mim, olhei pra ele, cumprimentei ele. Saí daquela rua. Aí senti assim, o Espírito Santo falando comigo, assim, você não falou com ele? Falei, será? Parei a moto, falei, é mesmo, né? Eu nunca errei o caminho, né? Não tinha como, né? Entrar na rua, eu não lembro daquele cara tá lá que eu entrei. Falei, vou voltar. Daí dei toda a volta, assim, virei a moto, aí que eu entrei na rua. O cara não tava mais lá? Aí eu virei a moto e corri, né? Falei, vamos embora. Falei, vai, vamos embora. Falei, o cara não tá mais aqui. Aí eu não vi onde o cara foi. Eu falei, deu certo pra mim falar com ele, ele não tá aí, né? Perdi a oportunidade de falar com ele, né? Perdi a oportunidade. Na hora não veio na cabeça, né? Por que eu errei o caminho, né? Eu entrei. Na hora que eu virei e voltei, né? Você sente assim que era pra parar, né? A moto, né? Mas o medo falou mais alto, né? Parar aqui na Nossa Senhora da Luz, né? Meio perigoso, né? Daí continuei. Na hora que eu voltei, falei, perdi a oportunidade de falar com ele. Não obedeci a voz do Espírito Santo. E depois disso passei várias vezes, lá entrei várias vezes naquela rua depois, né? Depois você volta, né? Falei, vou passar, mas não vi mais não. Número 4. Agradar a Deus sem ter confiança no Senhor, sem crer nele. É impossível agradar a Deus e servir Ele. Se nós não crer nele e não ter confiança que Ele pode fazer tudo por nós. Um exemplo, José do Egito. Esse teve confiança em Deus. Esse sim, teve confiança em Deus. Esse sofreu, mas nunca parou de confiar em Deus. Desde pequeno ele sonhava, e foi, até ser governador do Egito. Mas mesmo depois de ser governador do Egito, ele não parou de confiar em Deus. Tanto que ele falou, quando vocês saírem daqui, levem meus ossos junto. Ele tinha confiança em Deus. Número 5. Vencer o mundo. Se nós temos fé, nós vencemos o mundo. Nós vencemos a inimizade do mundo. Nós suportamos as tentações do inimigo, do mundo. Não é fácil vencer o mundo lá fora, não. Não é fácil. É difícil. Mas se nós temos fé, nós vencemos. Né? Se nós temos fé, nós vencemos tudo que se passa. A Dani sofre um monte no posto de saúde.
Ainda mais agora em pandemia, né, Dani? Eu vejo, de vez em quando vou na casa de alguns médicos, eles estão bem loucos. Bem por causa da pandemia. Mas se nós temos fé, nós que acreditamos, nós passamos. Nós vencemos o mundo. Nós vencemos o inimigo. Nós vencemos tudo. Um exemplo disso, Noé. Noé venceu. Imagina. Agora não, né? Que agora todo mundo nós conhecemos a história, né? Então agora é mais fácil, né? Mas imagina aquela época, Noé. Deus falou para ele, faz uma arca assim, vai chover 40 dias, 40 noites, você vem. Né? Da onde? Aí venceu todo mundo, né? Acho que tu pensa comigo que todo mundo ia lá para você é louco, né? Você é doido da cabeça, eu vou fazer isso aí, ó. Né? Mas ele venceu todos. Ele acreditou em Deus. Ele venceu todo aquele pessoal que não acreditou nele. E salvou ele e a família dele. Esse sim venceu. Venceu todos os inimigos. Venceu o mundo inteiro que estava naquela época. Número 6. Respostas das nossas orações. Jesus diz que as nossas orações, feitas com fé, serão atendidas. Jesus diz isso. Muita fé. Um exemplo disso, Ana, mãe de Samuel, né? Ela orou com muita fé por aquele filho. Orou muito. E Deus atendeu o pedido dela. Deus ouviu a oração dela. Porque ela teve fé naquele momento. Já fazia tempo que ela estava orando, mas naquele momento ela orou mais. Aquele momento a fé dela chegou ao extremo. Aquele momento da oração dela, aquela hora da humilhação dela ali, que ela se ajoelhou, se humilhou perante Deus. Deus sentiu no coração dela que ela estava com muita fé. Deus sentiu naquele momento no coração dela que ia atender o pedido dela. Aquele momento, aquela oração dela foi a fé extrema dela. Você imagina a dor dela para orar. Naquele momento que o profeta até achou que ela estava bêbada, que ela nem falava, só orava. De olhos fechados, nem falava, nem escutava, só. Mas a fé dela era muita. A última, número 7. Adoração. Pela fé, o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Pela nossa fé. O maior privilégio de ter fé é nós, eu e você, saber que nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. Este é o maior privilégio. Esse sim. E o mais importante da nossa fé é que nós aceitamos Jesus de coração, morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Como todos nós que estamos aqui.